Olá, gente querida, que prazer estar contigo. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa, narrador, trazendo Sampaio Corrêa e Imperatriz. Campeonato Maranhense, contagem regressiva para bola rolar, placar nacional, jogos da Copinha, campeonatos estaduais, alguns a bola já rola neste fim de semana. E no próximo meio de semana também as competições estarão começando. Você é nosso convidado muito especial para ficar neste conteúdo de agora. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho para ser notificado dos nossos conteúdos aqui no canal, compartilhar, deixar seu joinha para nós. Agradeço muito a sua participação. Sampaio Corrêa Futebol Clube abre o Campeonato Maranhense deste sábado diante do Cavalo de Aço, o time do Imperatriz, jogando lá no estádio Frei Epifânio da Badia, nas Imperosas. Time tricolor que fez seus preparativos até ontem. Hoje pela manhã, após o café, o time pegou a estrada, já está indo para a cidade de Imperatriz. Sampaio ainda estava naquela dúvida se viajaria à noite ou se viajaria pela manhã. Ainda bem que viajou no período diurno, porque o período noturno você não recupera sono, não é verdade? Quando você viaja, você não vai dormir no ônibus, você não tem condição de relaxar, tudo você acorda, então é uma noite mal dormida. E a gente sabe que a distância para a Imperatriz é uma noite inteira de viagem, um dia inteiro de viagem. Então, o Sampaio acertadamente resolveu então viajar após o café, deve chegar no final da tarde hoje, lá na cidade de Imperatriz. Tempo para dormir bem à noite e ainda para fazer um treinamento leve nesta sexta-feira lá em Imperatriz. O time comandado pelo professor Surian se preparou já há algum tempo, desde o dia 1º de dezembro, e já está pronto para esse embate, em que pese algumas contratações chegaram em um tempo curto ainda, não tão distante, mas já aproveitaram para trabalhar pelo menos aí uma semana e meia, 2 semanas. Os últimos 4 jogadores que foram anunciados foram 3 atacantes e o goleiro Juan. E desses, o goleiro Juan me parece que vai ter condição de entrar no time principal do Sampaio Corrêa. Pelo menos foi esse time com ele em campo que o Sampaio Corrêa trabalhou o seu último treinamento ontem, na quarta-feira, lá no CT José Carlos Maceira. Portanto, Sampaio Corrêa está viajando com destino à Imperatriz. O time do Sampaio Corrêa realizou alguns jogos treinos com equipes amadoras. Não teve nenhum time profissional, mas há uma confiança muito grande de que o time que se movimentou é uma equipe que ganhou um pouquinho de entrosamento. Não é aquilo que o técnico Surian queria. Ele queria o time pelo menos com um percentual de chegar no início da competição mais para o alto do que para baixo, e pela avaliação dele o time vai chegar com 80% de possibilidades de fazer um grande jogo e ter já um entrosamento necessário daquilo que se espera de uma equipe que já trabalha, que faz uma pré-temporada desde o início do mês de dezembro. Então, o time do Sampaio Corrêa, o professor Surian, falando e fazendo a avaliação do seu trabalho. Passar essa posição para ataque, você tem o L7, tem o Rodolfo, tem o Alan Games. E o Sampaio tem um histórico que sempre teve uma moda artilheira, digamos assim. Como é que você vê essas 3 opções que você tem? Porque os jogadores chegaram muito rápido, mais. Sim, são jogadores característicos diferentes, né? São 3, mas características diferentes. Tem até o Gelson, que participou bem menos, teve uma lesão. Mas são 3 jogadores com perfil diferentes. Um mais de força, um mais de mobilidade, um mais de área, um mais finalizador. Então os 3 vão nos ajudar. Tomara que os 3 sejam artilheiros, que eles briguem ali, todos vão ter oportunidades, vamos ter 3 competições, então quem ganha com isso somos nós. Então tá aí o professor, falando rápido, né, o professor. E ele também falou a respeito do L7, né, que vem do X1, jogador que ele avalizou, já disse que outros jogadores também, oriundos do L7, futsal, ele já avaliou e que deu muito certo em alguns momentos. Então ele fala aí sobre o L7, que hoje já é anunciado também como jogador do Sampaio Corrêa. Tive em outras passagens, outros clubes, a oportunidade de dar
alguns atletas essa oportunidade como ele está tendo. Eu tirei alguns atletas de futsal, lancei de profissional, que hoje é até titular do Curitiba, que terminou a última série A, né? O Curitiba estava participando, subiu com o Criciúma, o Chay do Botafogo eu peguei no futsal lá no Rio, juntamente com o Netinho, que hoje terminou no Paysandu fazendo a Série B excelente, está em São Paulo, esqueci o nome da equipe, na primeira divisão, na Água Santa, que também veio do futsal, foi o melhor do mundo no futsal, e eu consegui convencer ele a fazer um estadual comigo lá no Rio, e hoje estão participando de grandes clubes aí, grandes competições nacionais. Não foi diferente com o L7, a gente viu nele uma disposição, um perfil de um cara que queria uma oportunidade, chegou aqui dizendo que era volante, mas os primeiros trabalhos não nos convenceu. Em devido à dedicação dele, coloquei uma outra função, no qual eu já tinha participado também, que foi o Saulo Mineiro, que é o atacante do Ceará. Eu peguei ele da base lá no Uberlândia e troquei de posição, fiz dele um centroavante. Hoje ele, com a sua força e desenvoltura, ele consegue fazer bem aquela função. Eu acredito que o L7 possa vir a fazer essa função bem devido às características que a gente viu nele. Então, a gente acredita no potencial, mas vai muito do atleta, ele está muito desejoso de ser feliz também. Aí, né, falando sobre o L7, jogador maranhense, está muito confiante de que vai dar certo aqui no futebol. O jogador que joga no X1, ele tem habilidade, é um jogador de potência, é um jogador que chuta forte. Então a gente também fica torcendo muito que dê certo aqui o L7 com a camisa do Sampaio Corrêa Futebol Clube. O time, o professor, ele trabalhou a equipe durante todo esse período, fez vários testes, deu oportunidade para todos. Chegaram agora esses 4 reforços, que nós inclusive já pontuamos aqui, o Dodô, né, o Tiaguinho, o Rodolfo, chegou também o goleiro Juan, de 2,3 metros, apresentamos também aqui no canal Lécio Costa Narrador, e o goleiro Juan, pode ser que ele seja titular no Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Cavalo de Aço, lá na cidade de Imperatriz. Porque o time do Sampaio Corrêa, ele tem o Alan. Poderia ser o Alan? Pode até ser o Alan. Quem aposta que seja o Carlos Eduardo. E você, qual a aposta que você faz? Qual time do Sampaio Corrêa que o professor vai colocar em campo? Lécio Costa, mas a gente não sabe porque ninguém fala qual o time que está treinando, que está trabalhando. Mas é porque é uma prerrogativa do Sampaio Corrêa fechar os portões. E aí, para você pescar qual time que está sendo lançado com o colete principal, nos coletivos, nos treinamentos, é difícil. Então, às vezes não sai. Quando sai uma informação trincada, um ou outro que está trabalhando, que eles dizem que não está trabalhando, aí você diz assim, qual a formação? Aí te manda uma formação diferente, você tem que estar pescando o tempo todo para você fazer o encaixe daquele time do Sampaio Corrêa. O certo é que o Sampaio não tem como esconder no momento do jogo. Ele vai ter que botar e aí a gente vai começar a pegar o fio da meada. Mas esse fio da meada, obviamente, que a gente vai trabalhando de um lado, trabalhando para outro, buscando informações, e aí essas informações elas vão chegando gradativamente para nós a respeito do time do Sampaio Corrêa. Qual o provável time que o professor pode lançar em campo? Como eu falei, né? O Juan no gol, Juan ou Alan? Eu acredito que o Juan ou Alan. Por que Alan, Lécio Costa, não o Carlos Eduardo? Porque o Alan foi titular com o professor Surian nos últimos jogos do Sampaio Corrêa, nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Quem entrou foi o Juan. Quem entrou foi o Alan. Então, o Alan no gol seria perfeitamente normal. O Carlos Eduardo, para mim, seria uma surpresa se ele fosse agora, nesse momento, guindado a condição de titular do Sampaio Corrêa. Mas, ainda assim, eu acredito que o Juan pode ser o titular. Juan no gol, Jô na lateral direita, Eduardo na zaga, ao lado do Fábio Aguiar, com o Thiago Rosa. Então, veja que tem 2 remanescentes, ou 3, porque a gente está falando do Juan ou o Alan, do time passado. Então, nesse sistema de defesa aqui do Sampaio Corrêa, Juan, Jô, Eduardo, Fábio Aguiar e Thiago Rosa. No meio de campo, vamos ter um
Quem é esse um? É o cara que chegou para tomar conta ali do meio de campo, é o Cavi. Então o Cavi é o titular do Sampaio Corrêa, o jogador com 29 anos, já experiente. Então o Cavi, ele é o titular do Sampaio Corrêa. Cavi, Isaías e Alan Stense. Esses os 3 jogadores do sistema de meio de campo que podem aparecer no jogo. Não estou dizendo que vai ser esse time, que pode, é um provável time, que o torcedor até tem nos contestado, pedido, mas qual a provável formação do Sampaio Corrêa? Então o Sampaio está trabalhando dessa forma, Cavi, Isaías e Alan Stense. Lá na frente, pelo time que trabalhou, João Lenger, é Lenger, tá galera? Porque é descendência de alemão, então ele mesmo disse, não é João Lenger, é João Lenger, G-E-R, Lenger. Então, João Lenger, Wendel e Alan James. Mas cadê o Pimentinha? Pimentinha tá aí, tá trabalhando. De repente tá pegando mais, preparo físico e tal, né? Condicionamento melhor. Aí vai pela avaliação do professor Surian, que sabe, Pimentinha, todo mundo sabe do seu potencial. Se ele for resguardado aqui para depois, a gente vai ficar na expectativa. Relacionados do Sampaio Corrêa, a coisa difícil, rapaz. Sampaio dificulta muito a vida da imprensa, a vida de quem está trabalhando. Sampaio Corrêa é assim uma coisa maravilhosa. Quase todas as equipes lançam relacionados e tal, menos Sampaio Corrêa. Sampaio não coloca relacionados. Custa você colocar o relacionado para a imprensa? Quais os jogadores que vão seguir com a delegação? Custa. O Sampaio se torna às vezes antipático. Sampaio Corrêa às vezes se torna antipático, né? A sua própria torcida, a própria imprensa. Por quê? Porque acho que se fecha absurdamente desnecessário esse fechamento. Já não se assiste os treinamentos, né? Fechado. Imagem rapidamente, tal, entrevista aqui, faz 2 imagens e vai-se embora. Treinamento, nem pensar. Então, pelo menos os relacionados. Sampaio não manda relacionado, quem vai viajar, quem deixa de viajar, qual é o jogador que está no elenco. Rapaz, sinceramente, tem hora que o Sampaio Corrêa fica muito antipático, é bom rever os conceitos em determinadas situações, né? Porque não venha me dizer que você colocando os relacionados de uma equipe, o adversário de lá já vai ganhar o jogo porque você colocou os relacionados do Sampaio Corrêa. Então, pelo amor de Deus, vamos rever os conceitos para pelo menos os relacionados vocês colocarem aqui. Esse aqui é os relacionados que vão para o jogo do Sampaio Corrêa, tá? Então, Sampaio Corrêa, esse aqui pode ser o time que vai entrar em campo para o jogo diante do Imperatriz. Juan, Jô, Eduardo, Fábio Aguiar e Thiago Rosa, Cavi, Isaías e Alan Stense, João Lenger, Wendel e Alan James. João Lenger ou Pimentinha, né? Aí vamos ver o que é que o professor Surian vai mandar a campo Sampaio Corrêa. Repito, o time tricolor está na estrada para esse confronto diante do Imperatriz. O volante Cavi, falando aqui então com a gente, falando Cavi. Perdão, Cavi. Acho que muito desse sentimento de estar aqui há muito tempo já vem da recepção que o grupo da temporada passada teve comigo, me deixou muito à vontade, me abraçou, me acolheu. Então eu tento dar da mesma maneira, esse recíproco com os atletas que estão chegando agora nessa temporada. Acho que todos nós, né, remanescentes, estamos acolhendo eles, abraçando. Todos estamos entendendo a filosofia de jogo do professor Surian, estamos tentando assimilar da melhor maneira para que a gente possa fazer uma grande estreia aí na Maranhense. Tá certo. E Maranhense, né? Estamos sendo muito fácil para captar no jogo para cá. Queria que você falasse um pouco do Imperatriz. Você conhece um pouco do nosso adversário? Então, eu acredito que tudo é no tempo de Deus, né? No momento que ele achou certo vir para a Bolívia, aconteceu. Com relação à Imperatriz, eu conheço alguns atletas que já jogaram lá, já joguei ano passado pelo Maranhão Atlético Clube contra o Imperatriz lá, Imperatriz. E é uma equipe tradicional do futebol maranhense também, é um jogo difícil fora de casa. Provavelmente o estádio vai estar cheio para acompanhar o jogo, a estreia do campeonato. Então a gente tem a ciência de que vai ser um desafio, um jogo muito difícil e vamos muito concentrados, focados no nosso objetivo para que a gente possa, se for da vontade de Deus, conseguir uma vitória muito grande. A Camila falou que já fez vitória sobre a tivemos uma experiência diferente do Sampaio, muito diferente do ano passado, um time mais físico, mais força física, é um time que se impõe muito ao
mais físico, se está mais técnico, como é que você avalia essa questão? É mais competitivo, né? Mais competitivo. Chegou uma galera com uma idade mais nova, mais envelhecida, mas aí a gente está mesclando com atletas que têm uma experiência já dentro do futebol, nas posições corretas ali, que o professor entende que seja necessário, está fazendo essa mescla de juventude com experiência. E aí, através disso, fisicamente, com o trabalho da comissão, o time está bem forte, com uma transição rápida também e com muita intensidade, e todo mundo tendo essa consciência de que a gente precisa se doar ao máximo para conseguir os resultados positivos que vai ser benéfico para o clube. Acho que todo mundo com esse entendimento aí em mente, essa filosofia, a gente, os atletas e todo o clube só tem a ganhar, e a gente, se for da vontade de Deus, que eu sempre gosto de utilizar, naturalmente a gente vai conseguir colher os frutos do nosso trabalho, o resultado dentro de campo. Cavi, falando então aí para nós aqui no canal Laércio Costa, narrador. E o Cavalo de Aço, como é que se preparou, como é que tá ontem? O time realizou também o seu treinamento, dá ter mais 2 treinamentos nesta quinta-feira, nesta sexta-feira. O jogo vai acontecer no sábado a partir das 16 horas, né? A bola rolando às 16 horas no estádio lá na cidade de Imperatriz, o Frei Epifânio da Abadia. Mas e o Cavalo de Aço, o time do Imperatriz? Vamos lá ver se eu consigo aqui dar uma luz aqui para o Cavalo de Aço, trazer o time. Cadê, meu Deus do céu, o Cavalo de Aço? Gostaria muito de trazer o time do Cavalo de Aço aqui, mas vamos lá. O time do Cavalo de Aço está aqui para você acompanhar comigo. O time do Cavalo, Rafael Grampola, foi anunciado pelo Imperatriz como jogador de ataque. Rafael Grampola. Rapaz, esse nome é... invocado aí, Rafael Grampola. O Fontenelle gostava desse tipo de nome aí. Não, Rafael Grampola e tal. O Fontenelle era realmente maravilhoso, mas o grande Fontenelle, rapaz, maravilha. Vamos lá no Progresso Neto. Esse aqui é só para mostrar para você, de saudade de memória, né, o nosso poeta Fontenelle. Estamos trazendo aqui o Imperatriz aqui para a galera. Então tá aqui, o Grampola, para você dar uma olhadinha no Grampola. Só dar uma centralizada no Grampola aqui para a gente poder dar uma olhadinha aqui, para o torcedor conhecer o Grampola. E o Grampola, legal, olha aqui o Grampola. Deu para olhar agora, galera? Acho que deu, né? Isso, está aí o Grampola. A gente foi no site do Progresso Net, está aqui a foto aqui do Grampola. Então ele é o mais novo reforço aí do time do Cavalo de Aço. Agora eu vou dar uma subidinha aqui, tá? Você acompanha comigo. Com apenas um desfalque, a do volante Gleidson, que está em fase de transição da lesão sofrida na primeira partida dos 2 jogos treinos contra o Águia. O time do Imperatriz trabalhou apenas em um período ontem, 8. O treino, a princípio, estava marcado para o Frei Epifânio, mas em função da chuva, para preservar o gramado do Majestoso, da Mané Garrincha, é a Praça Mané Garrincha, o estádio fica ali. O trabalho foi feito no São José dos Quiribas, na Vila Machado. O treinador Júnior Amorim resolveu diminuir o ritmo justamente para evitar contusões às vésperas do início do campeonato. Pois é. Outro que já recuperou de uma lesão foi o zagueiro Felipe Almeida, que se contundiu praticamente no dia dos primeiros treinos com bola. Felipe Almeida fez dupla de zaga com André Penalva no último time que eles se encontravam. André Penalva, recém-contratado, se apresentou e já iniciou os treinos e pode estar à disposição de Júnior Amorim para sábado. Agora vai depender apenas de regularização e como tem ainda 2 dias para isso, se a documentação de André Penalva estiver redonda, ele deverá ser regularizado para a estreia. Na programação de hoje... Essa programação de hoje, então, o time deve fazer um trabalho técnico, fazer um trabalho também na academia e está tudo certo. Técnico Júnior Amorim ainda não deu a dica a respeito do time que vai sair jogando contra o Sampaio. O esboço deverá ser feito a partir de hoje. Em alguns setores podem pintar alterações. Na zaga, por exemplo, não será nenhuma surpresa se for formada por André Penalva e Felipe Almeida. O time titular deve sair nesta sexta-feira. No início da tarde desta quarta-feira, o Imperatriz anunciou a contratação do atacante Rafael Grampola, de 36 anos. Grampola tem passagem pelo Caxias do Rio Grande do Sul, Gama do Distrito Federal, Joinville de Santa Catarina, RB Bragantino de São Paulo, Paysandu do Pará, Paraná, Diba Al-Rish dos Emirados Árabes, Capital do Distrito Federal, Juventude do Rio Grande do Sul e, por último, Sergipe. Então tem currículo, né? Onde conquistou o vice-campeonato estadual. Então está aí o Grampola,
o novo reforço do Cavalo de Aço, galera, chegando aí esse atacante para reforçar o time do Cavalo para os próximos jogos do Imperatriz do Campeonato Maranhense. Isso, Campeonato Maranhense. Então, Sampaio Corrêa está na estrada, o Imperatriz está em casa, vai receber, está descansado, vai para o jogo e vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma grande abertura do Campeonato Maranhense. Imperatriz e Sampaio, 16 horas, estádio Frei Epifânio da Badia, no próximo sábado. Maranhão e Moto, 16 horas, no estádio Castelão, domingo, dia 12, estádio Castelão, comando do Moto e Maranhão Atlético. Rafael Seabra em Tuntum, Tutu recebe o IAP. E na cidade de Pinheiro, estádio Municipal Costa Rodrigues, o Parque da Massa enfrentando o time do Viana, aqui. Vamos ver como é que o Viana, que se preparou apenas em alguns dias, ainda está se preparando, vai chegar nesse confronto diante do Pinheiro Atlético Clube, o Parque da Massa. Jogo 16 horas no estádio Costa Rodrigues. É isso, minha galera. Teria mais alguma coisa aqui para a gente acrescentar? Deixa eu ver somente o placar de hoje. Jogos da Copinha já estão sendo realizados, né? Jogos da Copinha começam às 12 horas e 45 minutos. E aí vai à tarde, vai à noite também. Amanhã tem o IAP entrando em campo para jogar o seu compromisso diante da Ponte Preta. O jogo do IAP é amanhã, 1h da tarde, hein? Sexta-feira, 1h da tarde. O IAP entra em campo para pegar a Ponte Preta, precisando só de um empate para estar na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Lembrando que o Imperatriz se despediu com derrota. 3 derrotas do Imperatriz. Não foi bem o Imperatriz na competição. Quando você perde 3 vezes, não adianta dizer que jogou bem 30 minutos de cada jogo, né? E depois jogou o tempo todo e acabou perdendo. Pô, aí não dá, né, cara? Não perdeu. Tinha jogo até que poderia ter sido um resultado melhor, mas o Cavalo de Aço perdeu perna no final de cada confronto. Acho que é só, né? Acho que é só, a gente só faz rapidamente aqui a chegada então aqui da nossa tabela. Então aqui para Campeonato Carioca. Campeonato Carioca. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá aqui, chegou. Campeonato Carioca. Campeonato Carioca tem uma novidade, galera. Sabia que o Flamengo pode jogar 2 vezes aqui em São Luís? Campeonato Carioca? Pode jogar 2 vezes aqui em São Luís. Dia 18 e no dia 22. 18 e 22 de janeiro. Alguma cidade aí desistiu por conta do Flamengo não estar com o time titular. Vem aí mesclado, vem aí um time de garotos, né? Mas é Flamengo, né? O importante é que seja Flamengo, na opinião da galera. E aí, estão trazendo para São Luís, porque pelas informações, os ingressos já estão lotados, já estão esgotados, estão esgotados os ingressos do Flamengo e do Bangu. Então, aproveita o embalo, traz o jogo, que seria, salvo engano, em Natal. Eu vou depois trazer melhores informações, mas mais ou menos é mais ou menos por aí. E esse jogo vem, não sei se é com Madureira, aqui para São Luís. Então não será só um jogo, mas 2 jogos do Flamengo aqui em São Luís do Maranhão. A gente fica na expectativa aí para ver as informações da empresa que está promovendo esse jogo. Mas o Campeonato Carioca, vamos logo dar uma avançada aqui para a gente ver. Está bem aqui na tela, eu quero colocar na tela para você, Campeonato Carioca. Já começa neste sábado, a bola já vai rolar neste sábado do Campeonato Carioca. E aí para você ver aqui, ó, Botafogo e Maricá, às 16 horas, Bangu e Portuguesa, às 19 horas. Isso aqui no dia 11. Com Nova Iguaçu e Vasco da Gama, às 16h30, Flamengo e Boa Vista, às 16 horas. Esses são os horários dos jogos aqui do Campeonato Carioca na primeira rodada. Que ainda teremos Madureira e Volta Redonda, domingo, 16 horas, Fluminense e Sampaio Corrêa, lá do Rio de Janeiro, às 19 horas de domingo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque parece que é a terceira e a 4ª rodada. Então, terceira rodada aqui do Flamengo, não é o Madureira não, porque o Madureira joga quinta-feira com o Flamengo, 18h30, esse jogo é em Manaus. Aí Sampaio, aí na terceira rodada, Flamengo e Nova Iguaçu, isso, dia 19. Dia 18 tem jogo aqui em São Luís, do Campeonato Maranhense, dia 19, e é no Castelão. E aí 18 o jogo do Moto,
E no dia 19, jogo do Flamengo em Nova Iguaçu, 20 horas no Castelão. Aí está programado para 20 horas de domingo, né? Então, 21 horas de domingo, não é nem 20 horas, que 20 horas vai ser Bangu e Volta Redonda. Aí domingo, nessa terceira rodada, Flamengo e Nova Iguaçu. E aí o jogo aqui de São Luís, que é o jogo da quarta rodada, Bangu e Flamengo, com ingressos esgotados, no dia 22, 19 horas. Então, essas são as informações que nós temos para passar aqui do Campeonato Carioca. Então, Flamengo aqui, veja a setinha, e Nova Iguaçu, aqui ó, domingo, 19 horas, 19 às 21 horas, lá no Estádio Castelão. Brincadeira, né? Pode crer, mas é isso aí, galera. Para você que é flamenguista, vibre para que seja verdade. Que o Flamengo joga aqui a terceira rodada e a quarta rodada, Campeonato Carioca, se transfere para São Luís do Maranhão, a nossa ilha maravilha. E aí a Copa São Paulo, jogos de hoje. Só dar uma passadinha aqui, porque são muitos jogos. Passar devagarinho para você ir olhando, né? São jogos, meu amigo. Não é brincadeira não. Jogo pra caramba. E amanhã o Iapo vai entrar em campo para pegar a equipe da Ponte Preta, jogando pelo empate. Real Madrid e Mallorca, 16 horas de hoje, campeonato da Espanha também terá sequência hoje. É isso, galera, grande abraço a todos, voltamos a qualquer momento, por isso acione o sininho aí para as notificações com conteúdos aqui no canal Lécio Costa Narrador. Grande abraço, fique com Deus, a gente se reencontra com certeza. Abraço, tchau, tchau.